Sejam muito bem-vindos ao projeto Muros Invisíveis Professores Negros de Paracatu. Esse projeto só é possível pela parceria do Ministério Público, CAOMA, Associação Sempre um Papo e Plataforma Sementes. Nós estamos aqui hoje com 3 pessoas super importantes, super especiais, né? A Roselina Souza, a Suzana Damasceno, carinhosamente a gente já chama de Catita, né, Catita? E o Tiago Martins, que está aqui representando o nosso homenageado em memória, o Pedro. E aí a gente começa já agradecendo a participação de vocês, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E eu queria deixar uma pergunta, né, para vocês. Por que escolher a profissão de professor? Vamos começar com a Roselina contando para nós um pouquinho dessa história. De professor, né? Então, na minha época, né, que foi em 86 ainda que eu formei, a opção para a mulher era professora, né? E a gente tem aquele negócio, né? A gente segue a família. Minha irmã formou para professora, né? Eu também quis ser professora, né? E não errei, né? Porque eu gosto da minha profissão, né? É uma profissão assim que requer muito da gente, né? Requer muito carinho, requer muito esforço, né? Mas também é uma profissão assim que a gente se sente realizada com aquilo que a gente faz. Que eu sou professora alfabetizadora, né? E como eu disse, né, para mim, a minha maior alegria é quando aquele menino que está assim com dificuldade na aprendizagem, né? Não conhece as letras, né? Ele começa a ler, que para mim não tem coisa melhor, né? Porque é muito gratificante, né? Catita, Suzana Catita. Pois é, Suzana Catita, estamos aí. Eu também, amor a essa profissão, isso com certeza. Assim que eu saí do Eliseu, fiz o magistério e o único caminho era dar aula, ser professora. Não era tão difícil quanto agora. Porque agora você tem que concorrer, tem que estudar muito. E lá a gente já saía do magistério com local para dar aula. E como eu gosto muito até hoje, trabalhei 31 anos no estado e prefeitura também, no município, em várias escolas aqui de Paracatu, Altino de Paula, Afonso Arinos, Júlia Camargos, e finalizei no Sérgio Lhoa. Mas também trabalhei no municipal, que foi no Bezerra de Menezes, ali no Paracatuzinho, lugar que eu amo também, que foi o primeiro local de trabalho. E até hoje eu sou professora alfabetizadora, amo alfabetizar, sempre lidei com crianças de 5, 6 anos, né? E aquele amor pelas crianças, principalmente 2 meses depois, sabendo que estava todo mundo começando a ler, né? A fazer aglutinação, juntando as palavras. E até hoje, essas netas aí, minhas netas, eu sempre estou aí dando um empurrãozinho, né? Na aula de reforço. Da aula de reforço, é preciso reforçar sempre. Sempre. Tiago está aqui representando uma grande responsabilidade, hein, Tiago? Pedro. Nossa, demais. Tiago, conta um pouquinho pra gente, né, de como foi essa trajetória do Pedro, já que a gente escuta várias histórias, né? Sim. Hoje mesmo a gente já escutou uma história aqui. Então, pois meu pai, ele desde pequeno, ele tinha muita facilidade para explicar as coisas e ele começou muito cedo, né, porque é uma família de 4 irmãos, mas a minha avó, né, a mãe dele, estava muito doente, então ele teve que se virar desde cedo e aí ele começou a dar aula de inglês, porque desde pequeno ele aprendeu inglês e aí começou, ele, né, tinha muita facilidade mesmo. Ele construiu uma carreira muito bonita aqui em Paracatu, né, ganhou vários prêmios, então assim, foi um professor que marcou a vida de muita gente, né? Eu tenho certeza que aqui em Paracatu, boa parte mesmo já foi aluno do Pedro Afonso, né? Um professor de português assim, exímio. E é uma honra estar aqui, né? Assim, o que eu vou falar é o que ele me falava, né? Então, pode ser que eu não vou conseguir, né, expressar exatamente como ele faria, mas eu tenho certeza que no céu ele vai estar muito feliz com essa homenagem. Com certeza. Fala um pouquinho pra gente, Roselina, um pouquinho da sua trajetória, né? Como que foi estar na escola, como você chegou, um pouquinho desse trabalho todo que você teve aí na educação. Então, desde quando eu comecei, né? Então, quando eu terminei eu fiz o magistério também, né? É igual a Catita falou. Quando a gente, hoje em dia não tem magistério mais. O pessoal faz a pedagogia, né? E já vai para a sala de aula. Então, nessa época que eu fiz o magistério,
quando a gente saía do magistério, a gente já saía formada para entrar para a sala de aula, para alfabetizar, né? Hoje em dia não tem isso mais. Eu creio que hoje em dia tem uma maior dificuldade na alfabetização, é porque não tem aquela preparação que a gente teve lá no magistério. Então, eu fiz magistério, né? Trabalhei muito tempo, né? Eu ingressei na carreira de professora com magistério, depois é que eu fiz o curso de pedagogia, né? Fiz o curso de pedagogia e para ter mais formação, né? Sim. Que aí eu sou pedagoga também, né? Alfabetizadora, Vai ampliando. pedagoga, vai ampliando, né? Mas o meu foco mesmo é o magistério. Aí quando eu saí do ginásio, né? Lá que era o ginásio, a gente fala ginásio, né? Com magistério, eu fui trabalhar na zona rural, né? Professora alfabetizadora da zona rural, né? Ia para a fazenda e ficava lá até 15 dias, né? Ficava, né? Não ia e voltava, não. Tinha Não. que ficar por lá. Eu ficava por lá. Aí, mas só que quando eu terminei o magistério, eu fiz um concurso. E enquanto eu estava esperando esse concurso, né, ser chamada no estado, eu fui para a fazenda. Fiquei 5 anos lá. Depois de 5 anos que eu fui chamada. Aí eu vim para cá e continuei trabalhando na prefeitura e também no estado, lá no Júlia Camargo. No Júlia Camargo eu estou lá desde 92, né? E é muito tempo. Aí fiquei nos 2 cargos. Depois deixei a prefeitura e fiquei só no estado, né? Lá no Júlia Camargo. Aí fiquei lá até aposentei no cargo. Aí fiz outro concurso, passei, né? Que é esse agora que eu estou fazendo, né? No Júlia ainda, né? Continuei no Júlia, né? No outro cargo, né? Então eu tenho um cargo de aposentada e esse agora, né? Que eu estou na ativa, né? É uma vida dedicada à escola. É uma vida dedicada à escola, né? E agora eu já estou cansada, né, gente? Eu tenho 63 anos, gente. Nem parece, né? Nem parece, né? Mas eu tenho 63 anos, né? Aí eu falar com o meu diretor, estou cansada, né? Deixa a biblioteca para mim. Só que eu fico na biblioteca, mas eu atuo mesmo como professora de intervenção pedagógica. Não consegue ficar na biblioteca fácil. É porque, não sei se é por causa dessa pandemia, tem meninos que já estão no 9º ano e não conseguem ler ainda. Então, a minha função lá maior é essa, né? Alfabetizar, né? Então eu continuo alfabetizando, né? Aí é uma alegria muito grande, sabe? Eu tenho meninos, né? Eu tenho um aluno lá, né? Que ele chama Iago, né? Iago falava assim para mim: tia, a hora que eu aprender a ler, eu vou sair da escola. Quer dizer, o foco dele é ler, porque ele não conhecia nem a letra, gente. A hora que eu aprender a ler, eu vou sair da escola, eu vou para a roça trabalhar. Mas, ó, eu vou te ajudar, viu? Se você precisar de mim, eu vou te ajudar. Você, que bom, Iago, porque ó, que eu precisar trocar a lâmpada lá em casa, eu não der conta, você vai lá e troca para você. Ué, tá pensando que eu vou trocar a lâmpada para a senhora? Não, é quando a senhora adoecer, se precisar de mim, eu te levo no médico. Tanto que ele ficava grato, né? O tanto que ele é grato, assim, né? A gratidão que ele estava tendo. Né? Quer ajudar você. Quer ajudar porque eu estava ensinando ele a ler, sabe? Então é muito gratificante, né? Pra gente. Quando você consegue colocar o menino assim para ler, não conhece uma letra, né? E começa a descobrir, né, o mundo da leitura. E esse vínculo, né, Rosa? Essa confiança que eles criam através dessa potência que é o estudar, o aprender a ler. Aprender a ler, né? Então, legal. Né? Então eu assim, e assim o pessoal da escola, assim, porque eu falo, né, que hoje lá só funciona uma sala de 5º ano, não tem a sala do primário, então é meninos do ginásio. As professoras que estão no ginásio, elas estão lá para dar aula de português, de matemática, né, elas não tem prazo de pegar menino para alfabetizar, né? Já tem que estar alfabetizado. Já tem que estar alfabetizado, né? Então eu falo com eles, vocês aproveitem quando eu estou aqui, né, que vai acabar o 1º ao 5º lá e eu vou sair, né? Aproveita quando eu estou aqui para alfabetizar, né? Que as outras professoras não estão aqui para isso, né? E aí tá lá, né? E eu estava com passeio, eu não vou abrir mão, não. Eu não vou abrir mão sua, não, né? Eu falei, você vai fazer o quê, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil largar. Vai ser difícil, né? Mas já tá. Né? Importante. Isso, Catita, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, né? A gente sabe aí, a gente descobriu esses dias que uma das homenageadas foi sua aluna. E ela tem grandes memórias afetivas com você, né? Então conta um pouquinho dessa trajetória. A trajetória do professor, a história é sempre a mesma. É dedicação, amor, né? Você tem aquele cuidado. Eles tornam filhos. E você sabe que filho é sempre filho. E a gente trata aquele amor e torna também a família dos alunos sendo a nossa família. A dedicação das mães, né? Eu tive muita sorte, porque lidei sempre com mães compreensíveis e
alunos inteligentes. Quer dizer, eles falam que tia, a senhora foi a melhor professora. Eu falei, não, vocês que foram os melhores alunos. E aqueles brutos rapazes de barba, tia, a senhora lembra quando foi minha professora? Eu falei, não fala isso não você me põe velha, nós somos colegas de classe, e ri. E então foi uma trajetória muito bonita que a gente teve, nós temos até hoje, e com incentivo da família. Mamãe sempre gostava de ver a gente ali ensinando, porque ela teve só o 4º ano, mas ela lia muito. Ela não assistia televisão, a não ser só o jornal. Ela era muito bem informada e ela gostava sempre de manter a gente informado. E depois foi com a ajuda de Dari, que ele pagou a escola, naquela época tudo muito difícil. Fiquei sem pai muito cedo, com 2 anos, e ele, mais a Amélia, tomou a frente de tudo isso e pagou a escola para mim. E eu ficava, não, tem que tirar só nota boa. E eu, aquela aluna, assim, sempre na frente de tudo. E as professoras do Eliseu me colocavam como representante, acho para ver se dava uma acalmadazinha. Mas eu empenhava muito e empenho até hoje com o processo alfabetizatório. E depois que eu saí, ainda lido com o teatro. A gente leva o teatro para as escolas. Da sala de aula, né? E nesse intermédio eu fiz pedagogia, fiz letras aqui no Soma. Passei por uma fase muito árdua da minha vida, porque quando eu estava quase saindo aqui do Soma, fazendo letras, eu descobri um câncer de mama. Aquilo sacudiu a galera todinha, como sempre acontece nas famílias. Não só eu fiquei doente, como a família toda ficou. E me acompanharam, e eu não desisti. E continuei, terminei o curso de letras e fui fazer esse tratamento longo, que eu faço ele até hoje. Mas graças a Deus eu estou aqui bem e pronta para continuar ensinando. E levo até hoje às escolas o tema do momento em forma de teatro. Legal. Trabalhamos com os 5 R's, trabalhando com valorização da mulher, com gentileza gera gentileza, e agora estamos levando o meio ambiente, esse aquecimento global. É muito bonito. A gente faz as paródias, escrevo as peças e a gente leva, depois apresenta em forma de fantoche. Não abre mão, né? Não abro Aposenta, mão, mas não larga. continuo, senão quem aposenta fica quieto, eu não quero quietar por enquanto. Isso é muito bom. Tiago, fala pra gente um pouquinho da trajetória do Pedro, né? A gente sabe aí que é um professor, como a Roselena falou, é um professor exigente, né? Foi um professor muito exigente. Como que foi a trajetória, né? O que você viveu junto com o Pedro? Pois é, o Pedro, ele começou também no magistério, né, como a Roselena. Depois ele foi fazer pedagogia. Ele deu aula em quase todos os colégios aqui de Paracatu. Assim, é difícil ter um local que ele não lecionou. Depois ele chegou a fundar, foi um dos fundadores, né, do Colégio Master aqui em Paracatu, que foi um colégio também que formou bastante gente. Ele defendeu o mestrado dele na Universidade Católica, né, e também foi superintendente de ensino aqui também, né. Então ele não chegou a aposentar, né, ele já tinha bastante tempo de carreira, mas não chegou a aposentar. Ele já estava fazendo bastante plano e tudo mais, né, pegou todo mundo de surpresa, né, foi um golpe em todo mundo, na família, na comunidade, inclusive. Mas ele deixou um legado muito bacana, né, assim, agora essa homenagem, a quantidade de mensagens que eu recebi, nossa família recebeu, assim, gente que a gente nem conhece, assim, às vezes, né, que foram alunos dele e falam, nossa, eu vi o Pedro, vi no Estadão, vi em vários lugares, assim, é uma felicidade imensa pra gente, assim. E é isso, eu acho que ele deixou o legado dele, sabe? Aí ele chegou também, ele foi além das escolas, né, Tiago? Ele deu aula na faculdade depois. Sim, a Faculdade Finon, né? Nossa, a Faculdade Finon, ele, né, formou bastante gente, inclusive o auditório, né, leva o nome dele, Pedro Afonso Martins de Souza. A Finon foi um lar para ele, assim, né? E todos ali lembram dele também. Muito legal, né? E aí, gente, a gente passa agora um pouquinho pro ponto alto do Muros Invisíveis, né? Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês no seguinte sentido, né? Qual que é o processo que vocês já vivenciaram, né? Nessa trajetória escolar
de racismo, de injustiça, de preconceito, seja com você, seja com alguém que vocês presenciou, que vocês conseguiram, né, interferir, intervir, fazer uma contribuição, né, para que isso não ficasse ali de uma maneira tão negativa, tão ruim? Eu vou citar aqui 2 pontos, né? Quando eu comecei a trabalhar no Júlia, eu não sei se é porque eu fui uma das primeiras concursadas, que não tinha concurso, né? Cheguei lá, as pessoas já estavam, né? A gente, assim, não era completamente racismo, não, mas também contribuiu. A gente foi muito mal recebida, né? E eu falo que eu estou no Júlia até hoje porque eu sou perseverante, né? Quando eu quero uma coisa, eu quero, eu supero, né? Então eu estou lá até hoje, né? Eu falo que Deus me colocou lá, né? E eu estou lá até hoje. Mas quando eu entrei no Júlia, né? Eu fui muito mal recebida. Aí minha vontade era até de sair, mas assim, sempre tem uma pessoa assim que acolhe a gente, né? Não, Rosalina, fica, a supervisora vai chegar, vai ficar tudo bem, tá? Mas no decorrer assim, dos anos, né? Que eu ia trabalhar, eu nem tinha pensado nisso. Depois que eu fui raciocinar, que era isso. E eu entrar na sala de aula, às vezes eu pegava uma menina assim, às vezes chegava uma menina assim bonitinha, branquinha, bonitinha com minha sala, a professora lá corria e tomava ela de mim. Tomava de mim. Às vezes se eu pegasse uma sala melhor, tomava de mim a sala melhor, né? Quer dizer, assim, eu não estava caracterizando isso como racismo, não, mas depois eu fui raciocinar. Deixou de ser. Era racismo, né? Era racismo, né? Então nada bom podia ficar para mim, não. É por isso que a Catita falou, nós temos que mostrar trabalho. E eu falei assim, gente, eu trabalho aqui no Júlia. Mesmo que eu vou embora daqui, eu quero que as pessoas sintam falta minha. Eu vou fazer falta, né? Igual o diretor está falando. Não vou abrir mão, né? Você fica quieta aí, não vou abrir mão. Então, mesmo que eu for, eu quero fazer falta. Deixar minha marca, né? Porque a gente, pela nossa cor, nós temos que dobrar, nós temos que mostrar que nós não precisamos de cota para negro, nós não precisamos de nada disso. Nós também somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos igual qualquer um branco. Agora eu fico imaginando assim, de onde é que o homem branco tirou a ideia de que nós negros teríamos que trabalhar de graça para eles, ser escravo deles? De onde que eles tiraram isso? Né? Eu fico imaginando de onde que eles tiraram isso. Então a gente passa por isso tudo, né? E eu fico imaginando isso, de onde que eles tiraram, né? É a pessoa ser muito pretensiosa, né? Pensar que o preto vai trabalhar para eles de graça, sofrer na mão deles, né? E outra coisa, de racismo, assim, até que sim, com a gente passa, sabe? Mas quando meus meninos nasceram, eu quis colocar meus meninos. Gente, pra quê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tive que tirar. E meus meninos falaram que são filhos meus, não, né? Não é porque é filho meu, não, mas são meninos inteligentes, que Esté, minha filha, tá ali, né? Esté fala assim, nossa, quando ela levava as provas corrigidas, nossa, e eu já saí de casa, quando eu fui pro pré, eu já fui lendo, porque ela foi pro pré, ela já foi lendo, porque eu ensinei ela em casa, né? Era assim, um ambiente alfabetizador. Então tá ali, minha filha, né, advogada, né? Tem meu filho e outro é psicólogo, né? Então, assim, foi assim, sabe, na luta, né? A gente luta, né, para dar o melhor para os filhos da gente. E eu falo assim, esse projeto, eu já falo assim, esse projeto, ele nasceu do coração de Deus. E eu fiquei imaginando lá em casa assim, né? A gente coloca dificuldade nas coisas, mas eu imaginei assim, eu imaginei Deus, eu imaginei Deus, né, falando, vou arrumar alguma coisa para exaltar a Rosalina, e vai ser através do projeto. Então, Deus usa pessoas para abençoar a gente. Eu falo que Deus usou pessoas para me abençoar. Eu estou falando no meu particular, né? Que cada um tem o seu particular, né? E eu falo que esse projeto para mim veio do coração de Deus, né? E foi Deus que ajeitou esse projeto para me abençoar, né? Para me exaltar. Porque igual ele falou, né? Porque o que é de gente, né? Que assim, parabeniza, né? E que é o que é de gente, assim, que fica, assim, satisfeito com a gente, né? É muita gente, né? Então, sem explicação. Então, é isso. Aí eu não levo muito, assim, esse negócio de racismo, não estou levando isso muito adiante, não, sabe? E eu estou superando, né? A gente tem que fazer o melhor para a gente aparecer com o melhor. Contar nossas histórias boas, né? Isso mesmo. Catita, Suzana, tem que Suzana, falar Suzana, Catita, né, fala gente? tudo. Pois é, essa situação sempre acontece. E quando ela fala ela colocou esse projeto em primeiro lugar, que tem nos ajudado muito, através de nós, tanta gente aí que criou coragem. Ficava ali realmente atrás do muro.
Ainda conversando com o Rose, a gente comentou uma história, como é que a coisa muda. Antigamente, os negros chegavam nem na calçada da Matriz. Exatamente. Eles não podiam chegar na calçada da Matriz. Muito menos Chegavam entrar. até ali, descia as senhoras das litreiras, né? E ia para a igreja rezar. Na saída, quando a missa terminava, elas desciam, eles carregavam, levavam até em casa de novo. Não podiam nem subir naquela calçada de pedra, aquele sacrifício todo. E hoje, a estampa das negras, a representatividade dos negros está ali exatamente na porta da Matriz, Exatamente. onde a gente não podia passar. Bem Eu falo a sugestivo, gente porque eu estou incluída. Nós somos, claro. tem que generalizar, falar tudo. A gente não entrava no Jockey Clube. O meu pai foi o melhor sanfoneiro da região. Inclusive ele tocou com o Luiz Gonzaga na porta da Matriz. E ali, muita gente para assistir, ele baixa estatura, mas chegou ali com o Luiz Gonzaga, já estava esperando, e ele tocou o hino nacional nas costas. Então era preciso fazer alguma coisa para chegar ali. E ele tocava lá no Jockey Clube, lugar só de brancos. Então a gente foi crescendo, ouvindo essas histórias e formalizando o que a gente ia continuar. Com esse processo de criação, como é que a gente ia levar esse legado dele. Então ele tocava no Jockey Clube e via os negros nas esquinas, olhando, só ouvindo as músicas. E ele tocava uns acordes maravilhosos na sanfona. Até hoje eu ainda guardo a sanfona dele por aí. E aí ele pensou, o que eu vou fazer? Porque o meu povo não pode ficar só olhando. E desceu aqui para o Santana e abriu o Saca-Rolha, SOP, Sociedade Operária Paracatuense, onde os negros maravilhosamente dançavam a noite inteira. E ele tocava. E ele tocava. Aí veio os brancos, porque aí a festa era bonita. Aí queriam. Assim se tornou essa inclusão da gente. E quando eu cheguei no Dom Eliseu para estudar, eu já cheguei sem medo. Olha a minha coragem. Mas seu pai já Eu não tinha sofri racismo encorajado porque ele vocês. falou, mostra trabalho, mostra sua coragem. Deixa dar uma crítica no início, porque no final do dia você vai mostrar o que você foi fazer ali, para quê, por quê, não é? E isso a gente traz até hoje. Aconteceu numa escola aí do Sérgio Ulloa, eu fazia parte, eu sempre ensaiava os números, contando para vocês também, que às vezes, para começar, no Sérgio Ulloa tinha 40 funcionárias, professoras, 2 negras, eu e mais uma outra. Então, 38 professores brancos. Nada contra, porque vai da competência. Chegou ali é porque tinha competência. E 2 professoras negras. É aqui que nós vamos mostrar realmente o trabalho. Fazer a diferença. E, graças a Deus, fiz a diferença. Mas um belo dia, eu apresentando o 7 de setembro, a gente fazendo uma comemoração, e eu convidei minha irmã Clarice, professora do Dom Serafim, excelente, me incentivou também muito. Aí eu falei, Clarice, tem um número muito bonito, traz ele aqui para o Sérgio Ulloa. Aí ela levou, as meninas tudo com aquela peruca afro, com a roupa vermelha de bolinha, e dançaram aquela música, Negra Maluca, lega, nega, linda. Aí quando elas foram embora, uma das professoras chegou, infeliz naquele momento, que ela falou, as negras malucas foram embora e você ficou. Eu falei, não, você ficou, as negras foram embora? Eu falei, olha, a negra ficou. Essa elegância aqui ficou, porque eu nunca desci do salto, assim, para dar resposta. Essa elegância aqui ficou, mas a maluquice não. Eu sou negra, mas eu não sou maluca. E ri com ela. Ri, tornava rir, abracei. No outro dia eu cheguei e falei, eu vou pensar nesse assunto. Porque se eu deixar, me incomodou, e se eu deixasse, isso ia continuar, tornava comum, não só para mim, mas para os meus filhos, para os meus netos. Aí eu registrei um pequeno BO, que eu tinha que fazer isso para ver até que ponto ia chegar. Parou, não foi para frente, mas ela candidatou a diretora de uma escola e ela foi barrada por esse BO. Ela foi impedida pelo processo. Impedida por esse processo. Então ali eu comecei a animar. Mas até hoje, se falar, você tem história de racismo que te sacudiu? Não. A gente tem que ser sincero. Agora, há pessoas ao meu lado. E a família, minha família é uma família muito assim, tem músicos, jogadores,
participo de teatro, de canto, de escritor Francisco, no campus dos Goitacazes, deixou até um filho, morreu há pouco tempo, mas deixou um filho juiz, o filho único, Luiz Otávio. Então a gente caminha na linha do caráter e da responsabilidade. Da cor, não. E da Da potência, cor né? e da potência. Da cor eu ainda não estou trabalhando com ela, não. Estou só mostrando o trabalho da gente. Isso é muito bom, né? Tem que ser. Tiago, eu queria abrir um adendo com você, porque eu sei que o Pedro, né? O Pedro Afonso era babalorixá, e aí eu queria fazer um adendo nesse sentido, que você falasse assim, o que ele te contava, o que você ouvia de histórias, mesmo sendo esse excelente professor, mestre, qual que eram as histórias que o Pedro tinha, sendo um babalorixá na cidade de Paracatu? Então, o preconceito que ele sofria era dobrado, né? Ele teve que quebrar muitas barreiras, Rose, muitas barreiras. Eu cansei de ver meu tio chegar triste, assim, porque os próprios colegas, assim, às vezes os professores, né, tinham um preconceito contra a religião dele e em relação à cor também. Então, assim, ele teve que realmente lutar bastante, ainda mais numa época que praticamente não existia, né? Então, tinha um preconceito porque o pessoal achava que era do mal e tudo mais, né? Então, macumba, Falta de conhecimento. sim, então ele teve que mostrar, por ele ser bom de verdade, que não tinha nada de errado, né? Não tinha nada de errado. Um episódio que me marcou muito é que eu sempre via ele com roupa social, ele só trabalhava com roupa social bem arrumadinho, bem arrumadinho. Aí uma vez eu perguntei para ele, eu falei assim, uai pai, por que o senhor só vai com essas roupas assim e tudo mais? Ele, não, é porque pela minha cor eu tenho que estar assim, porque se eu não tiver assim, as pessoas elas não vão me respeitar. Então aquilo, e eu era bem pequenininho, né, isso muito tempo atrás. Aquilo me marcou muito, porque eu pensei, poxa, se ele é bom, por que ele precisa se vestir tão bem para ele ser respeitado, né? E aquilo mostra tanto que o racismo, ele prejudica as pessoas, né? Ele foi um excelente professor e conseguiu quebrar essas barreiras, né? Conseguiu caminhar, né, dentro do processo. Ele falou que a gente luta duas vezes, porque além de negro, eu sou kardecista, com muito orgulho, porque é preciso ter conhecimento para saber a origem, o que fala, o que faz. Né? Eu frequento aqui o Chico Xavier, na Vila Mariana, e lá do Cefex, Fé, Esperança e Caridade, que a gente faz curso. E era o medo tanto que a gente chegou a negar essa identidade religiosa. Paracatu nega muito. Eu chegava a negar, pelo medo, pelas respostas, pelas críticas. Tinha vezes que falavam, qual é a sua religião? Cheguei a falar que eu não tinha. Mas falta de preparo, gente muito nova ainda. E hoje eu tenho orgulho de dizer, sou espírita, kardecista e lutamos muito porque a gente prega a fé, a esperança e a caridade. E é preciso a sociedade cobra. Sim. A gente tem uma cobrança muito grande, além da cor e da religião. Por que a gente tem que ser só o que é bonito, que é belo, né? Isso também é bonito. É preciso de ter conhecimento e sabedoria para poder entender os detalhes da religião. E para além da sabedoria e do conhecimento, o respeito, né? Respeito. A religião de matriz africana hoje, ela tem trabalhado muito no embate desse preconceito, mas é principalmente o respeito, a importância desse respeito para que a gente possa avançar, né? É isso. Né? Nós estamos aqui agora, vou chegar a mais uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco agora, Roselina, da educação, né? O processo da educação dentro do projeto Muros Invisíveis. O que é para você esse processo, a educação e o projeto Muros Invisíveis? A educação e o projeto Muros Invisíveis. Você já começou a falar um pouquinho, né? Mas agora eu quero que você... Então, né, a gente tem que levar isso, né, esses muros invisíveis, né, que tá, assim, é um combate, né, é uma maneira de trabalhar o racismo, né. Então, a função nossa, né, é não deixar isso aqui parado, né, levar isso para a sala de aula, né. Como na minha escola mesmo, já fizeram, né, os meninos já foram visitar, né, então, já... Né? Tem até foto, né, que os meninos tiraram lá, né, foram visitar, a Flávia também levou os alunos dela, né, e então a gente levar isso para a sala de aula, para que esse negócio assim não morra, né, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, né,
que eles venham ter uma visão diferenciada, né, daquilo que, né, no passado e no presente, né, e para não ficar desvalorizando as pessoas pela cor, né, e achar que o branco ele tem mais valor do que o negro, né, porque não tem isso que o branco tem mais valor do que o negro. E como vocês falaram em religião, e assim, para mim, que quem me criou foi Deus. Deus me criou negra. E, né, a pessoa branca também foi Deus que criou. Então, o amor de Deus pelas pessoas é o mesmo. E esse racismo, né? Eu tenho, assim, para mim que Deus, ele tá de olho nisso, sabe? Quando a pessoa é racista e maltrata a outra, porque amor, quando fala amar a Deus, é amar o próximo. Né? Amar a Deus é amar o próximo. Não adianta você falar que ama a Deus se você não ama o próximo. Se você tem isso. Se você falar que ama a Deus e não ama o seu próximo, é mentiroso. Que a Bíblia fala isso, que é mentiroso, né? Que Deus que a gente não vê. Como é que você ama a Deus que não vê e seu próximo que você vê você não ama? Então esse querer diminuir o negro, que foi Deus que fez com muito carinho, eu falo que Deus me fez com muito carinho. Sou bonita, sou de Deus, sou amada por Deus. Então, a partir do momento que o branco quer desfazer do negro, Deus que vai ficar triste com isso. Minha obra, ela foi feita por mim. Como que a pessoa, né, vai desfazer, né? Mas o mundo é assim mesmo, né? Então, a gente levar isso para as crianças, sabe? Que a gente não tem diferença. A pele, né, a cor da pele, não tem nada a ver, né? O que a gente tem que fazer é igual a Catita falou, nós temos que mostrar trabalho, né? Mostrar trabalho, né? Conscientizar os nossos alunos, conscientizar os filhos, porque dentro da nossa família também tem racismo. Às vezes tem um mais branquinho que o outro, né? O racismo começa dentro de casa, né? Tem que combater. Né? Então, o que eu acho é levar isso para dentro da sala de aula, levar isso para os alunos, né? Não deixar morrer. Porque é uma via de mão dupla. Então, tanto o branco é racista e o negro também. Tem muito isso. Então, não podemos apontar. Isso. Não podemos apontar, porque isso acontece, né? Porque às vezes a gente está com o racismo ali e pensa que já fica ali sempre com a antena ligada, procurando para dar o bote. Mas a gente precisa de analisar o outro. Precisa. Porque nem todos são. Pois é, mas aí que você falou nisso aí, eu lembrei de um ponto até que eu queria falar. O racismo, às vezes, o negro, ele é mais racista do que o branco. Às vezes, ele já fica assim, sabe? Tipo assim, ó, tem negro que ele não quer juntar com negro, não. Ele quer juntar com branco, porque se eu ficar com branco, eu vou ser mais bem visto. Sabia que tem isso? Tem isso. Tem de tudo, né? Tem negro que é racista. Ele não gosta de se estar misturando com negro. Um exemplo, na escola aconteceu esses dias. Tem um menino lá na minha escola que ele é bem escurinho, ele parece comigo. Então, eu tenho meus traços de negra mesmo, né? Lábios grossos, né? Meus traços de negra mesmo. E ele também é assim. Alguém falou com ele assim, ué, você parece com a professora Rosalina, menina, mas pra quê? Ele pulou alto, eu não. E eu peguei e falei com ele assim, por que você não tá querendo parecer comigo? Você tá achando ruim parecer comigo, por quê? Você tá achando que você é mais bonita ou você é mais o quê? Não, dona, é só modo de falar não. Eu também não faço questão nenhuma de parecer com você. Ele saiu para lá tristinho, os outros não falou nada, morreu. Assunto. Porque ele é racista, ele não quer parecer com negro. Ele é negro, mas não quer parecer com negro. É porque às vezes nesse processo do próprio negro, a gente aprendeu tanto que tudo que é negro, tudo que é preto é ruim, que a gente às vezes nega, né? Talvez não é o racismo e o preconceito, mas é porque nos colocaram que tudo é tão ruim, e eu acho que o Tiago pode falar isso bem, com muita propriedade, e aí a gente fala assim, ó, às vezes a gente fala assim, mas no candomblé só tem branco, né? E tudo isso foi tão ruim, foi imposto pra gente que era tão ruim que as pessoas brancas começaram a tomar posse do candomblé, da capoeira e de um monte de coisa nossa que é boa, mas que nós fomos ensinados que é ruim, então a gente começa a negar. Eu não quero, eu não vou, eu não pareço, eu não... Né? Então esse processo também a gente precisa analisar nesse processo, porque às vezes nos foram impostos que tudo que é preto é ruim. Eu uso o discurso seguinte, tudo que é preto é bom. Né? Até a promotora, como é que ela chama? Aquela doutora Mariana, ela falou, eu não tive professores negros. Às vezes tenha sido mais difícil para eu poder entender a situação.
Mas a família dela não era racista e não teve muito problema. E que já as filhas dela têm professores negros, vai ser mais fácil Diferente, né? de fazer essa propaganda, esse trabalho que está sendo esse projeto seu, Vai ser como deveria maravilhoso. ser, vai ser normal para elas. Normal para estar, elas, porque né? hoje está abrindo um leque de possibilidade de entendimento. Às vezes esse menino falou que não parece com você, não foi nem por causa da cor, quem sabe foi por causa do sexo masculino, feminino. Pô, tem isso tudo, tem essas linhas de raciocínio. Então a gente, se levar a ferro e fogo, mamãe, antes dessa música, ela já falava, a ferro e fogo não dá. Então depois fez essa música. Aí Então, criaram a música para ela. criaram. Então é uma das coisas, nem tudo a gente pode levar para esse lado. Porque senão fica tudo nós não conseguimos encontrar o denominador comum nessa situação que a gente está tentando virar o jogo, não é? Exatamente. Esses projetos eles são uma maravilha assim para nós negros, porque pouco tempo atrás não se via esse tipo de projeto assim. O pessoal não se conscientizava também porque não tinha incentivo, né? Hoje em dia, né, com tantos projetos assim mostrando a importância, né, do negro, né, o combate ao racismo, né? Você falou da questão do candomblé. Nossa, meu pai, quando ele faleceu, foi feito um cortejo assim muito bonito da nossa religião, né? Todo mundo paramentado, né? E nesse dia foi muito bonito ver também a população respeitando e tudo mais, né? Então ele teve que lutar contra muita gente por causa disso, mas no fim das contas eu acho que hoje em dia as coisas estão tendendo a melhorar, né? Estão tendendo a melhorar. E principalmente por causa desses projetos, né? Divulgação, né? Divulgação. Divulgação da mídia, televisão. Esse pessoal desloca lá de Brasília, vem interessado em fazer esse trabalho. É sinal que está dando mãos, certo, né? e vai dar certo. São muitas mãos, né? E quando as mãos se unem, nós somos capazes de grandes realizações. Essa é uma delas. Estamos chegando ao final, quero deixar aqui o espaço para vocês agradecer, né? Para a gente finalizar. Primeiro agradecer a cada uma, agradecer o Tiago, a Catita, agradecer também a Roselena, dizer que foi muito importante para a gente a participação de vocês nesse projeto, né? O projeto ele só aconteceu porque foi possível a aceitação de vocês. E deixar aí aberto para cada um falar um pouquinho para a gente finalizar. Eu vou começar então, né? Quer trocar? Eu vou colocar. Pode. Não, pode falar então. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque eu acho que tudo na vida da gente é permissão de Deus, né? Tudo é Deus que abre as portas, né? Tudo que acontece com a gente é Deus que abre as portas. Para mim foi Deus que abriu essa porta, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Eu não sou nada sem meu Deus, sem meu Senhor, né? E agradecer a Deus pela a vida suas, né? A vida da Rose, a vida de todos os organizadores, né? Eu não sei o nome de todos, gente. Toda a equipe, né? Toda a equipe, né? Eu quero agradecer, né? Eu louvo a Deus pela vida suas, né? Que o Senhor, né? Continua abençoando a vida suas, né? Que vocês venham fazer mais projetos igual esse, né? Para abençoar pessoas. Eu falo assim, né? Que Deus usa pessoas para abençoar pessoas, né? Que venha abençoar mais pessoas, né? Através de projetos, né? E eu, assim, eu tô assim muito feliz, né? Sentindo assim muito lisonjeada, né? E muito abençoada por Deus, muito lisonjeada, né? Então eu agradeço a todos, né? Agradeço a todos pelo carisma, pela dedicação, né? Com que foi feito esse projeto, né? Para nos abençoar, e eu falo para nos abençoar. Obrigada. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, a essa equipe maravilhosa, porque se vocês tivessem dado só a ideia de braços cruzados, esse projeto não estaria abrilhantando o mundo inteiro. Meu irmão até me falou, Catita, os fotógrafos devem ter tido muito trabalho. Falei, por quê? Porque você está linda, eu passo lá e te olho toda hora. Eu falei, agradeço esse povo, essa equipe maravilhosa, meus familiares, meu marido que está ali acompanhando. Eu sou, às vezes, parceiro, que às vezes aquela chatura toda, mas eles com toda paciência. Meus irmãos que já foram, que me deram muita força, os que estão aí, meus 3 netos, Lara, Maria e Anthony, meus 3 filhos, Cristiane, Antônio Carlos e Heitor, e são minhas paixões. E agora esse projeto, não falta mais nada. É só a gente continuar
alinhando com ele, e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Obrigado. Agradecer a Deus também, primeiramente. Foi uma honra imensa participar desse projeto, né? Como a Catita falou, assim, tomara que seja algo assim que tenha continuidade, né? Porque é um sucesso tremendo, como eu falei com vocês, assim, muita gente falando, não, eu vi no Estadão e tudo mais. Eu tenho certeza que meu pai lá no céu, ele está muito feliz mesmo, assim, cara, tá representando a família, né? Assim, minha família também muito feliz, muito feliz. E foi um prazer estar aqui com vocês, né? E participar desse projeto. Ô, Rose, a Catita falou ali, né? E eu fiquei assim meio sem graça, sabe? Porque eu sou assim, igual o dia que pediu para fazer uma escrita, não coloquei lá, né, que eu era pedagoga, não coloquei meus cursos, né? E eu deveria ter colocado meus cursos lá e não coloquei, né? Eu sempre deixo uma coisa para trás, né? E Catita, eu vi Catita agradecendo a família, e aí a minha menina tá ali, eu falei assim, nossa, ela tava assim, nossa, mãe nem lembrou de mim, porque também teve, né? Assim, viu que foi lá e todo mundo falou assim, nossa, Sempre junto. quando postou lá, né, o pessoal falou assim, nossa, que família bonita, hein, família unida, né, então, e eu quero agradecer também minha filha, Esté, meu filho Samuel, né, os colegas dela de trabalho também, né, que foram me ver, né, eu agradeço todos eles, né, e é porque eu sou meio assim, meio desligada, mas eu, Fica nervoso, né? Esquece. mas eu agradeço, né, a minha família, né, que tá junto comigo, tá rente comigo, né? Igual que eu devia ter colocado lá, que aconteceu um episódio uma vez de alguém, a pessoa me perguntou assim, uai, Rosalina, você é professora, você é formada? Eu falei assim, sou formada e concursada. Não existe professora sem formação, não. Mas ela queria que eu não fosse formada. Tá sempre caçando motivo, né? Sempre caçando motivo, né? Então, né, eu deveria ter colocado lá, né? Mas agora todo mundo já conhece sabe essa agora, história, né? Então, era isso aí, vem me complementar aqui. Isso mesmo. Ok, pessoal? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Então a gente agradece a todos que estão nos assistindo, né? Agradecer também à equipe, dizer que foi um sucesso. A gente encerra aqui as nossas entrevistas, né? Projeto Muros Invisíveis, Professores Negros de Paracatu. E muito obrigado a todos e até a próxima.